Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Rodando Brasil Online, que por conta desses momentos que temos vivido aí em decorrência da pandemia do coronavírus, a gente teve que transformar esse projeto tão bacana nesse formato online que vocês já conhecem. Já estamos juntos há 4 semanas e ainda temos mais 7 semanas pela frente, sem contar o dia de hoje. Então, tem sido um projeto super bacana, que tem como principal objetivo levar o conhecimento sobre a fisioterapia respiratória na fibrose cística para todos vocês. É um projeto de realização da Vertex, em parceria com o Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Eu sou a Verônica Stasiak, também tenho fibrose cística, sou diretora e fundadora do Unidos pela Vida, e estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite para a gente conhecer e aprender bastante com o Evanirso, que é o nosso super fisioterapeuta querido, mineiro, que vocês também já conhecem. Ele é físio lá do Centro de Referência de Fibrose Cística de Minas, é professor da PUC, também de Minas, fisioterapeuta da AMAN e membro do Grupo Brasileiro e da Sobrafir. Boa noite, Evanirso. Boa noite, Verônica. Está animada para o nosso encontro hoje? Estou animada, porque eu adoro o que vem pela frente. Cada semana é uma emoção diferente, é uma animação diferente. E melhor Com certeza. É a gente, durante a semana, receber o retorno dos nossos queridos, né? Então, eles mandam mensagem que gostou, perguntam e compartilham nas redes sociais sobre esse momento que a gente está vivendo, mas que, na verdade, propiciou um momento muito bom, que esses nossos encontros, todas as segundas, falando um pouco do cuidado, né? Do cuidado de fisioterapia para os pacientes com fibrose cística. Com certeza, a gente queria estar, obviamente, todo mundo numa sala conversando, dando risada, olhando olho no olho, mas a gente tem que agradecer a tecnologia por minimizar um pouco dessa distância, por poder aproximar o Brasil inteiro dentro de uma salinha online. Tudo sempre tem um lado bom nessa vida, então vamos também agradecer a tecnologia. Provavelmente pandemias em décadas passadas foram bem mais complicadas de serem atravessadas sem a ajuda da tecnologia, né? Com certeza, Verônica, com certeza. E aí, você também falou dos recadinhos, eu queria pedir para que todo mundo faça seus comentários, conta pra gente ali no chat do sistema o que vocês estão achando. Ó, a Manu já mandou um recado aqui, esse formato online tá maravilhoso, que bom, Manu, fico feliz. Vão mandando os recadinhos de vocês, falem se vocês estão gostando, o que vocês têm achado, enfim, vão conversando com a gente para também tentar diminuir um pouco dessa nossa distância, né, Evanirso? Já que a gente não está olho no olho, mandem os recadinhos e conversem com a gente aí, que a gente vai interagindo com vocês. Com certeza. E é importante todo mundo que está presente divulgue para as outras pessoas que, porventura, não conseguiram estar presente, para que no próximo encontro elas estejam aqui também, e que a gente possa interagir da mesma forma que estamos interagindo com os que estão presentes. Sem dúvida, e também lembrando que caso você não consiga assistir essa aula inteira, ou você comentou sobre ela com alguém que você gosta e que possa se interessar pelo conteúdo, toda essa aula de hoje, todas as passadas e todas as futuras, à medida que a gente for fazendo aqui na segunda-feira, elas estarão disponíveis em todos os canais de comunicação do Instituto Unidos pela Vida, então no nosso site, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Enfim, todos os nossos canais têm essas aulas completinhas no YouTube também, e é super importante para que vocês possam rever e mandar os comentários por lá também. Então, eu tô vendo aqui, ó, que tá chegando, eu olho para baixo porque eu tô olhando o chat pelo meu celular. Tô vendo aqui, Evanirso, que a gente recebeu vários recadinhos já. A galera falou que tá curtindo, a Thalita falou que tá amando, a Riane disse aqui que tá gostando bastante também, a Ariane falou que tá, fica contando os dias para chegar segunda-feira. Enfim, estamos bem felizes. Olha, a gente tem uma pessoa muito especial que hoje, o João Simão, está assistindo também. A gente vai falar depois um pouquinho de algumas coisas. Não vou contar spoilers ainda. Isso. Que bom, a Isabel também falou que está conseguindo participar por ser online, então veja que legal. A gente também tem o lado bom, né? Das pessoas poderem estar conseguindo acessar de qualquer lugar do Brasil. Então, isso também é muito bacana. Que legal, obrigada pelos recados aqui, pessoal. Bom saber que vocês estão curtindo, né, Evanirso?
Exato, Verônica. A gente fica feliz. E, assim, sugestões, quem sabe futuramente podemos fazer outros projetos assim, e que a gente possa utilizar o desejo dos pacientes nas nossas novas empreitadas. Com certeza, estamos aí para isso, né, meu amigo? Exato. Tamo junto, como dizem, tamo junto. E, Vanilson, me conta um segredo, então, para a gente já. Esse spoiler a gente pode dar. O que são dispositivos de pressão positiva? As pessoas devem estar curiosas aí por esse nome que a gente vai explicar um pouco mais na aula de hoje. O que é isso? Pois é, Verônica, isso é um tema que chama muita atenção de nós fisioterapeutas e também dos pacientes que precisam de utilizar esses dispositivos. Se a gente pensar numa respiração normal, a gente solta o ar, né, dos pulmões sem ter nenhuma resistência. E a pressão positiva, na verdade, você coloca uma resistência na expiração, ou seja, na saída do ar, e essa resistência, ela funciona como fosse forças que, de certa forma, deixassem os brônquios mais abertos. Além de deixar os brônquios mais abertos, ela ajuda na aceleração do fluxo na expiração e isso ajuda a eliminar secreções. Naquelas regiões do pulmão onde possam estar mais fechadas por causa de um excesso de secreção, a pressão positiva, além de abrir, ajuda na remoção das secreções. Nós temos vários dispositivos, cada ano eles criam alguns diferentes. Então, o que a gente tem no Brasil com mais frequência, que a gente utiliza com mais frequência, é o shaker e o kit EPAP. Mas a gente tem a Capella, a gente tem o RC Corner, o próprio Flutter, a gente tem a Aerobica, que é um aparelho novo agora, que também utiliza. Então, todos trabalham pressão positiva. Uns de forma oscilatória, outros de forma contínua na expiração. Então, são dispositivos que vão ajudar na remoção das secreções nos pacientes com fibrose cística, mas também vão ajudar outros pacientes a abrir o alvéolo, a ventilar melhor os pulmões. Que legal, Vanilson. E realmente você falou vários aí que são super conhecidos, né? Vou citar 2 exemplos aí. Então, o próprio Shaker, que também é conhecido como Flutter, né? E o EPAP, são 2 dos principais aí, mais falados na fibrose cística, principalmente no Brasil. E esses, em especial, aliás, são os mais falados na fibrose cística, né? E esses dispositivos em especial e os outros que você mencionou, eles têm no Brasil? É fácil da gente encontrar, enfim, para comprar? Como que funciona o acesso a esses equipamentos hoje? A gente tem algumas limitações em relação ao acesso da maioria dos dispositivos, mas o Shaker, que é produção nacional, e o EPAP, a gente encontra com uma certa frequência. A Capella, hoje, ela está mais frequente do que estava há 3, 4 anos atrás. Mas por isso que a gente vai falar mais desses 2 hoje, em função dessa disponibilidade que tem. Mas depois que teve algumas mudanças no registro dos equipamentos, ficou um pouco mais escasso o nosso mercado de dispositivos de pressão positiva. O ideal seria que a gente tivesse vários dispositivos para o paciente utilizar. Por quê, Verônica? Às vezes, ele utiliza aí ele cansa dele, aí ele perde um pouco o interesse de fazer. Então, se você sempre aparece um dispositivo novo, aquilo torna-se mais agradável, mais amigável, o paciente começa a fazer novamente. Então, nós estamos aí na luta para cada vez tenha mais equipamentos de pressão positiva para que os nossos pacientes possam escolher o que eles mais se identificam para fazer. Sem dúvida, e principalmente isso que você falou, né, a questão do acesso, que aí envolve uma outra questão super importante, que é a questão de política pública, de acesso, da importância da mobilização das famílias junto às associações para lutarem pela garantia e defesa de direitos dessas pessoas. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o Brasil tem aí um histórico um pouco mais complicado de acesso à saúde, a tratamento de alto custo, e, obviamente, a grande maioria das pessoas ou alguns pacientes já tiveram acesso a como que acontece os tratamentos fora do Brasil, então, às vezes, a gente se sente um pouco, puxa, poderia acessar esse equipamento, o próprio VEST que a gente falou, né, em aulas passadas, em sessões passadas, mas, ao mesmo tempo, é bom saber que o Shaker e o EPAP são de fabricação brasileira, o que diminui um pouco o custo, e são equipamentos também que você não precisa ficar trocando
com tanta frequência, né, Vanilson? Apesar de serem equipamentos relativamente caros, né? Se a gente for pensar aí um EPAP em torno de R$400, mais ou menos, uma máscara, né? Mas, ao mesmo tempo, não são equipamentos que você precisa trocá-los com frequência, né, Vanilson? Exato. Eles são bem duráveis e, se cuidar corretamente, eles duram com um bom tempo, sem necessidade de ficar comercializando com tanta frequência. E um detalhe importante, Verônica, quando a gente pensa sempre no tratamento, a gente pensa nas evidências científicas. E aí, quando a gente pensa em evidência científica, a gente pensa da seguinte forma: os estudos que saíram e que falam dos benefícios de se utilizar determinado aparelho. Então, o EPAP, em especial, ele é hoje dos aparelhos de fisioterapia que tem maior evidência e maiores efeitos positivos para os pacientes com fibrose cística. Então, a gente tem muita garantia e certeza de propor a utilização do EPAP, porque tem disponível e ele tem maior evidência de que o tratamento dele funciona, mantém ou estabiliza a função pulmonar, diminui a exacerbação pulmonar e elimina bastante secreção. Excelente. Até a Gabriela, que está nos assistindo, que é físio também, lá de Aracaju, ela falou que queria que no Brasil fosse vendido o dispositivo de PEP para acoplar a nebulização. Acho que seria muito bom ter a pressão positiva durante a nebulização. Ela até perguntou o que você acha sobre isso, fazer uma pergunta antes da nossa aula, que tem a ver com o que a gente está falando aqui agora de acesso. A gente tem um dispositivo que ele é comercializado pela Pari, a Pari saiu do país e aí o dispositivo foi junto. Você pode fazer junto com a inalação. E ainda é bem controverso o efeito da pressão positiva associada à inalação. Por que disso, Verônica? Quando a gente inspira, a gente aumenta, quando a gente faz inalação, a gente sempre tem que pensar em aumentar o volume de ar que a gente inspira. E aí todos nós respiramos da seguinte forma: a gente tem um tempo para inspirar e um tempo para expirar. E aí, se a gente coloca uma resistência na expiração, a gente aumenta o nosso tempo para expirar, ou seja, para soltar o ar, e a gente diminui o nosso tempo para inspirar. Então, embora a pressão positiva abre mais a via aérea, faz com que a medicação entre mais profundo, mas por essa redução do tempo inspiratório, ela pode reduzir a quantidade de medicamento que é ofertada aos pulmões. Mas quando eu penso na pressão positiva associada, por exemplo, Verônica, ao antibiótico ou ao mucolítico, mas se eu penso a pressão positiva associada à solução salino-hipertônica, como a solução salino-hipertônica ela é mucolítica, ela é mucoativa, ela estimula a liberação do muco, e a pressão positiva vai abrir, a via aérea também vai estimular a liberação do muco. Então, esse efeito combinado, mesmo que entre menos solução salino-hipertônica, pode melhorar a eliminação. Pode melhorar a eliminação. A gente não tem tantas evidências robustas, tantos trabalhos científicos que falam que associar a pressão positiva com a inalação, eu aumento a quantidade de medicamento dentro dos pulmões. Entendi. E aí, Vanilson, acho que você vai entrar um pouco mais no detalhe ali quando você, né, que a gente for passar o vídeo da aula e depois, efetivamente, nas nossas perguntas. Mas uma coisa que eu queria mencionar antes da gente entrar na aula, você falou que esses dispositivos podem ajudar muito na independência do tratamento, né? Porque a gente falou muito ali na nossa primeira aula sobre a questão da importância da higienização e da desinfecção, e é sempre importante lembrar que antes de iniciar qualquer momento de fisioterapia no seu dia, por favor, reveja a aula 1 ou aplique todos os conhecimentos obtidos na nossa primeira sessão, mas que a gente também falou na nossa última aula sobre as técnicas autoaplicáveis, que quer dizer o quê? Você poder fazer a sua fisioterapia de maneira independente, de forma que você consiga aderir ao tratamento cada vez mais. E, de novo, reforçando, e a gente vai falar isso nas 12 aulas, nenhum dos momentos em que a gente estiver junto aqui, a gente está querendo substituir a presença e a importância do fisioterapeuta. Mas é óbvio
que a gente não consegue ter um fisioterapeuta todos os dias conosco, né? A gente precisa fazer a fisioterapia todos os dias, mas ninguém consegue ter, ou poucas pessoas conseguem acessar um fisioterapeuta todos os dias. Então, a ideia é que a gente consiga transmitir conhecimentos para que as pessoas consigam entender um pouco mais sobre técnicas autoaplicáveis e também sobre aparelhos como esse que a gente vai falar hoje, que são super fáceis de carregar, são super práticos, são leves, podem ser usados de forma independente e, como diz, né, a gente pode carregar na bolsa ali, para cima e para baixo, quando precisar, para uma viagem, para uma saída, enfim, a gente ter isso perto da gente, né? Exato, Verônica. Eu acho que a independência e a autonomia são fatores muito importantes que a gente tem que sempre agregar aos tratamentos dos pacientes com fibrose cística. E principalmente que essa independência e essa liberdade venha acompanhada com eficiência. Então, por isso que a gente escolheu esses dispositivos para falar aqui, que não são os únicos. Sim. É sempre importante que todos os pacientes guardem isso. Se a pressão positiva na expiração, pode ter uma pequena variação, mas o mecanismo de ação e os benefícios são praticamente os mesmos. Então, antes da gente conversar mais, vamos liberar o vídeo da aula. E aí a gente espera já vocês para nós começarmos a discutir e responder as dúvidas. Com certeza. Vamos para a aula, então. Olá, meus amigos. Já posso chamar vocês de amigos. Existem vários dispositivos de pressão positiva utilizados no tratamento dos pacientes com fibrose cística. Esses aparelhos foram popularizados pois facilitam o autocuidado por serem portáteis e de fácil utilização. Mas isso não quer dizer que não precisa de uma indicação adequada e uma orientação precisa sobre o uso correto. Vamos iniciar falando do aparelho de pressão positiva na expiração, denominado máscara PEP ou kit EPAP, composto por uma válvula de pressão ajustável que oferece uma pressão de 5 a 20 centímetros de água, uma válvula unidirecional e uma máscara ou bocal. Para fazer uso desse dispositivo, o paciente deve estar sentado na cadeira, inclinado anteriormente com os cotovelos apoiados sobre a mesa e segurar firmemente a máscara sobre o nariz e a boca. Faça uma respiração normal dentro da máscara. Na inspiração, o ar entra livremente sem nenhuma resistência. Após a inspiração, mantenha o ar dentro dos pulmões por 3 segundos e solte o ar lentamente dentro da máscara contra a resistência imposta pela válvula de pressão. Na expiração, o ar sai com uma certa dificuldade. Com isso, mantenha os brônquios abertos por mais tempo e cria um fluxo de ar mais turbulento na saída dos pulmões, auxiliando na remoção das secreções brônquicas. Os melhores resultados são observados quando ajustamos as pressões entre 10 a 20 centímetros de água. Em relação ao tempo de utilização, pode ser feito por séries de 15 repetições ou por 15 minutos contínuos, por 2 vezes ao dia. Quando sentir que mobilizou secreção para auxiliar sua retirada, você pode fazer uma manobra de Huffing. Lembre-se, o mais importante é você se autoavaliar em relação à presença de secreção nos pulmões. Quando sentir que precisa fazer por mais tempo, você intensifica o seu tratamento. Outro aparelho de pressão positiva muito utilizado pelos pacientes é a pressão positiva oscilatória via oral. Comercialmente conhecido como Flutter e Shake, tem como objetivo auxiliar na remoção das secreções pulmonares. A diferença desses dispositivos em relação ao kit EPAP é que a pressão é oscilante por toda a expiração. Esse mecanismo causa vibração nas paredes brônquicas e no fluxo de ar e potencializa a remoção das secreções pulmonares. Vamos fazer agora um passo a passo da aplicação desse dispositivo. Para fazer o uso desse dispositivo, o paciente deve estar sentado na cadeira, inclinado anteriormente, com o cotovelo apoiado sobre a mesa. Devido ao formato do aparelho e o mecanismo de funcionamento, a realização desse dispositivo em outra posição pode inviabilizar a sua ação. Ao colocar o aparelho na boca, devemos manter uma inclinação adequada de no mínimo 40 graus do plano horizontal, pois assim garantimos pressões maiores.
Outro detalhe importante é não deixar as bochechas vibrarem ao soprar o aparelho. Quando isso acontece, as pressões não são transmitidas para os pulmões da forma adequada. Ao realizar o dispositivo de pressão positiva oscilatória, o ideal é que façamos séries de 10 a 15 repetições com período de descanso entre elas. Quando realizado por período contínuo, os pacientes podem queixar de tonteiras e isso diminui a adesão ao tratamento. Paciente bem posicionado com o aparelho na boca, faça uma inspiração profunda pelo nariz, sustente a inspiração por 3 segundos e em seguida solte o ar pela boca de forma lenta. Não precisa fazer muita força para soltar o ar. Repita entre 10 a 15 vezes e descanse pelo mesmo tempo que gastou para realizar uma série. E não esqueça de avaliar se conseguiu eliminar toda a secreção acumulada. A sua percepção pode ajudar o tratamento a ser mais efetivo. Combinado? Combinado, Evanilson. Que bacana, que vídeo super legal. Mais uma aula aí incrível para a gente aprender a se cuidar cada vez melhor, a viver com qualidade, a ter independência no nosso tratamento, a aderir à fisioterapia, que é tão importante na fibrose cística, e a gente só tem a te agradecer pela tua dedicação com a fibrose cística de tantos anos, né, meu amigo? Obrigado, Verônica. A gente faz isso porque, não sei porquê, não, mas eu faço. Eu gosto. Tem coisas que a gente não consegue explicar, a gente sente. Exatamente. E o que eu sinto pela fibrose cística faz com que cada vez eu faça melhor, é o mais importante. Justamente. Bom, então eu queria também falar aí para você que acabou de chegar na nossa videoaula, caso você não tenha conseguido assistir o vídeo inteiro que a gente acabou de passar, fique tranquilo que amanhã ele já vai estar disponível em todas as redes do Instituto Unidos pela Vida, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, no site, no Facebook, enfim. Fique tranquilo que você vai conseguir acessar essas aulas de volta. Mas é super importante também que você participe online toda semana, para que você consiga também interagir com a gente aqui, mande suas dúvidas pelo sistema, se possível, tem ali o balãozinho de pergunta, manda a tua perguntinha por lá, porque às vezes é difícil a gente ficar acompanhando pelo chat as mensagens que vocês mandam, e aí eu preciso tirar o olhinho de vocês, então mandem as perguntinhas por lá, o chat a gente vai olhar daqui a pouco com carinho também, e as perguntas de vocês que fazem esse nosso segundo momento, então mandem as perguntas para a gente poder responder e conversar aí com o Evanilson e abusar um pouco desses conhecimentos tão valiosos que ele tem para nos passar. Bom, Evanilson, de quanto em quanto tempo a gente precisa trocar a máscara do EPAP, né? A gente falou que ela é uma atividade, um aparelho que você pode utilizar até de uma forma independente, você explicou ali como fazer, mas aquela máscara, de quanto em quanto tempo ela é necessária ser trocada? Você já explicou como esteriliza, mas quando que precisa trocar de máscara, comprar uma nova? Ótimo, Verônica. Eu posso pedir uma licença poética antes de eu responder? Eu só queria agradecer todos os presentes. Eu acho que cada dia mais a nossa sala fica mais movimentada e cheia. Mas, em especial, eu queria agradecer uma pessoa que foi muito e é muito importante na minha vida, que me passou muito conhecimento e até hoje nos inspira muito em relação ao cuidado de fisioterapia na fibrose cística. Professora Hilda Angélica Jimenez Iturriaga, ela está presente no nosso chat, é uma honra tê-la. Maravilhosa! Um grande beijo, professora. Um beijo, doutora Hilda, querida, queridíssima mesmo, tá? Super permitida essa licença poética amorosa. Outra coisa importante, então, respondendo a sua pergunta, a gente não tem um prazo fixo de troca, depende muito da condição de uso dela. E, às vezes, a gente não consegue comprar a máscara separada, ou quando compra o preço dela, ele, às vezes, é quase o preço do aparelho. Então, o que as pessoas, às vezes, não sabem, que, na ausência da máscara, ela pode soprar diretamente na conexão. Porque se ela sopra na conexão e ela tira a bochecha, ela segura, estabiliza e mantém a bochecha, a pressão ela é aplicada da mesma forma.
Tá? E a nossa máscara em especial, ela estraga com facilidade em função da própria esterilização e aquele coxinho que a gente insufla de ar, às vezes ele fura, porque a válvula ela estraga com facilidade. Então, Sim. se conseguir trocar a máscara, ok, não tem um tempo específico, depende do uso de cada um, mas se por acaso não conseguir a máscara, o aparelho não está inviabilizado, ele pode soprar diretamente no aparelho e continuar recebendo todos os benefícios da pressão positiva aplicada via oral. Legal. E aquele coxinho que você falou, que é, na verdade, como se fosse uma Almofada. bexiguinha, uma almofada que Isso. fica aqui no nosso rosto, né? Que faz uma espécie de Uhum. vácuo aqui, assim. De quanto tempo a gente precisa encher? Eu percebo que a minha, às vezes, começa a dar uma esvaziada, todo mundo deve perceber isso, os que fazem uso do EPAP. De quanto em quanto tempo a gente precisa encher? E se a seringa é o melhor meio para encher aquele coxinho? A seringa é o melhor meio, às vezes as pessoas tentam utilizar ar comprimido, aí estoura, não dá certo, mas a seringa é a melhor forma de insuflar aquele coxinho. Agora, aí vai ser de cada um mesmo, por quê? Tem pessoas, às vezes, têm o nariz um pouco mais achatado, a adaptação com ela vazia fica melhor. Aí, se as pessoas têm o nariz um pouco mais pontiagudo, pode ser que ela ficar mais cheia, fica melhor. Então, isso é pessoal. Isso a pessoa tem que sentir, a partir do momento que ela vedou, que não está escapando o ar perto da pele, ele está na condição correta de utilizar. Legal. E uma outra pergunta que eu ia te fazer, antes da gente entrar nas perguntas do nosso chat, do nosso sistema, a pressão, a gente regula a cada momento, ela desregula de uma sessão para outra, ou eu só dou uma olhadinha ali se está no 15 ou no 20, ou na pressão que eu utilizar e toca a atividade em frente? Então, em relação à pressão, nós temos dois dispositivos de EPAP. A gente tem um que a gente fala que é fluxo dependente e a gente tem um da válvula em mola, que a gente fala que é a válvula spring load, que é o que a gente vê no Brasil. Então, o que acontece? A pressão desse que é por orifício, que é por buraquinhos de diferentes tamanhos, ela vai ser gerada de acordo com o seu fluxo de ar que sai. Aí a gente precisa de um manômetro para poder avaliar qual a pressão adequada. No aparelho que a gente tem disponível no Brasil, a gente já vem com a pressão fixa, que ela varia de 5 a 20 centímetros de água. As pressões ideais para mobilização de secreção, ela fica entre 10 e 20 centímetros de água. Então, eu devo começar com 10, eu devo começar com 15. Isso vai ver da tolerância das pessoas. Tem gente que não consegue pressão de 10. A gente começa com pressão mais baixa e vai aumentando gradativamente. Mas para a terapia ser mais eficiente, Verônica, para eu ter os melhores resultados, eu tenho que ajustar a pressão de 10 a 20 centímetros de água. Então, pode ser que você consiga fazer melhor com 15, mas pode ser que tenha outro paciente que vai conseguir fazer com 12. O mais importante, antes de a gente determinar uma pressão ou outra, é a gente fazer, sempre aqui que nós conversamos desde a primeira aula, autoavaliar para saber com que pressão eu consigo expectorar mais, eu consigo colocar mais catarro para fora. Tá? Eu posso trabalhar também, começar de 10, faz um pouco com 10, depois aumento para 15 e chega a 20. Não tem problema nenhum, você faz um escalonamento da pressão. Isso também depende da tolerância de cada um. Mas ideal para mobilizar a secreção que utilize uma pressão mínima de 10. Legal. Bom, indo para as nossas perguntas ali, a gente teve uma pergunta da Thalita, a gente mencionou o colete de aulas passadas, eu vou fazer essa pergunta porque a próxima em ligação com o EPAP e com o colete. Então, as pessoas perguntaram o que é o colete, ele é indicado a partir de que idade e se depende de um quadro específico. Se você conseguir resumir rapidinho só para as próximas perguntas, que pessoas que usam o colete faça sentido com a questão do EPAP, por favor. O grande estudo que foi feito, foi no Canadá, pela Meg McQueen, que é uma fisioterapeuta que estuda muito esses dispositivos. A gente achava que o colete, que é o veste, que é um colete que você coloca, ele insufla de ar e fica dando percussões. É como se fosse uma tapotagem controlada pelo equipamento. E a gente achava, por a gente controlar essas variáveis todas, manter frequência no aparelho, ele poderia ser melhor que outros dispositivos.
Então, nesse estudo dela, que foi muito importante, ela viu que o EPAP, ele é melhor do que o colete no que se diz respeito ao paciente exacerbar, ao paciente estabilizar a função pulmonar, ao paciente ficar mais dias livres de internação no ambiente de hospital. Então, o EPAP ele é superior ao colete. Só que, a partir daí, então, para utilizar os dois benefícios, o do colete e do EPAP, eles começam a fazer associado. Então, coloca a criança fazendo o colete, mas fazendo a máscara EPAP. O colete depende muito, a partir de 2 anos e pouquinho, 3 anos, já consegue fazer. Você tem coletes hoje pequenos, o problema é ele adaptar bem. Os bebês muito pequenos, por exemplo, até 2 anos, eu ainda acho que é um pouco cedo. A conformação do tórax, a caixa torácica é diferente do adulto. Então, às vezes, quando você percute, você comprime muito, ao invés de você ajudar, você pode piorar. Então, esses detalhes são muito importantes discutir com o fisioterapeuta na consulta. A gente não consegue falar única exclusivamente numa aula como essa. Depende muito do paciente para paciente, mas geralmente nos pequenos a gente espera um pouquinho, tá? Respondi a pergunta, Verônica? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Caso a pessoa que fez a pergunta, Thalita, queira fazer algum outro comentário, se não ficou, não foi suficiente, por favor, manda um alô ali para a gente. Já que a gente falou de colete, você mencionou isso também na tua resposta, mas até para registrar, a Riane perguntou se é possível associar o EPAP e o colete para otimizar o tempo. Então, exemplo Ótimo. de uma pessoa aqui que usa os dois. Eu acho que os benefícios vão ser melhores. Você pega os dois, os melhores benefícios dos dois. Então, você não deixa o pulmão fechado, porque você deixa o EPAP na face e você aproveita toda a vibração do colete. Então, eu indicaria para os pacientes fazerem o colete junto com o EPAP, sim. Show. Momento amor, a Marisol mandou uma mensagem aqui para o nosso sistema dizendo que as aulas estão muito boas e que ela não perde uma. Obrigada, Marisol. Obrigado, Marisol. E o Cristiano também falou que estava aqui já. A Manu também agradeceu por estar começando mais uma live. O Cris falou que é a terceira live do dia dele. Então, em tempos de pandemia, o pessoal se dedicando aí para fazer educação à distância, aprender bastante, né? A Alessandra perguntou: os pacientes com bolhas pulmonares podem usar a máscara de EPAP? Ok, ótima pergunta. Alessandra, a gente geralmente, para todos os pacientes que têm bolhas pulmonares diagnosticadas através do exame de tomografia, a gente suspende todo o uso das pressões positivas na expiração. A gente utiliza com esses pacientes única e exclusivamente as técnicas baseadas em variação de fluxo e variação de volume, que seria o ciclo ativo da respiração, que nós falamos na última aula, a drenagem autógena, ou Outgo e algumas outras técnicas baseadas nessa variação de fluxo e volume. Por que disso? Porque, como tem bolha, a chance dessa bolha estourar existe. E aí, em alguns casos, você tem que pensar. Então, a literatura fala que se o paciente tem bolhas pulmonares, a pressão positiva pode distender mais essa bolha e causar o rompimento. Então, a gente não utiliza. Joia, excelente colocação e muito delicado a gente tomar cuidado e, de novo, né? A avaliação de que cada caso é um caso. A gente está trazendo aqui várias informações acerca desses tratamentos de pressão positiva, dessas técnicas de pressão positiva, mas esse exemplo da Alessandra... Desculpa, esse exemplo da Alessandra só reforça a importância da gente sempre estar alinhado com o nosso fisioterapeuta de acordo com o nosso caso, né, Vanilson? Exato. Tomei minha água aqui, vamos em frente. A Denise pergunta: soprar bolhas em garrafa PET ajuda? Você sabe que o soprar bolhas em garrafa PET é um dos principais mecanismos que fez com que surgisse o EPAP. Então, quando você solta o ar dentro de uma coluna de água, você está soprando o ar sobre centímetros de água, sob uma medida de centímetros de água de resistência. Então, quando a gente coloca um EPAP para soprar e a gente determina 15 centímetros de água, então, de uma forma prática, entender, é como se você estivesse soltando o ar
com 15 centímetros de água em cima, dificultando a saída desse ar. Então, para crianças muito pequenas que ainda não conseguem fazer o aparelho, e quando sopra dentro da garrafa de água ou de qualquer dispositivo que tenha água, isso gera uma pressão. Claro que a gente tem uns parâmetros de tamanho de tubo, de altura que tem que inserir, mas que é um pouco mais complexo, que vai muito ditado da rotina do ambulatório quando a gente for orientar. Mas para uma mãe que quer ajudar no dia a dia do tratamento, encher uma garrafa PET de água, colocar um tubo e ensinar a criança a soprar dentro, isso ajuda também, com certeza. E entra um pouco também naquilo que a gente falou lá na aula de crianças pequenas, né? É uma questão um pouco lúdica também, que Claro. Assoprar ali, como se fosse um canudinho assim, né? A criança já Exato. se diverte um pouco também fazendo bolinha na água. Isso são spoilers da nossa aula. Nós vamos ter uma aula só disso, bem divertida. Vamos lá. A Denise Mengarda, desculpa, Denise, perguntou com que idade as crianças conseguem fazer a fisioterapia com o kit EPAP. E também a Camila Ulloa também pergunta aí a partir de que idade você indica o EPAP. O que acontece? Tem uma orientação. Geralmente, esses dispositivos de sopro, a gente começa a colocar a partir de 4, 5 anos, 6 anos. Depende muito da criança e do entendimento. Então, o aparelho em si, a gente começa mais tarde, mas a gente introduz algumas coisas de sopro que dão pressão positiva, mas que não é tão formalizada como acontece com o EPAP e o shaker, por exemplo. Então, para as crianças pequenas, essa brincadeira de soprar dentro da garrafa de água, ela ajuda muito. Os brinquedos de sopro, as cornetas, elas dão pressão, resistência na saída do ar, isso também ajuda na mobilização. E quanto mais precoce a gente introduz os brinquedos de sopro, mais precoce a gente consegue introduzir o shaker e o EPAP. Então, assim, eu comecei a introduzir brinquedos de sopro com os meus pacientes a partir de 1 ano. Eles já conseguiam soprar alguma coisa. E eu consegui introduzir, por exemplo, o shaker com 3 anos, com 2 anos e 8 meses, 3 anos e meio, já conseguem soprar um pouquinho, então já ajuda. Então é importante a gente sentir a criança, mas sempre estimular com as brincadeiras de sopro, que de certa forma vão ajudar eles fazerem esse aparelho de forma mais rápida, mais precoce assim em relação à idade. Com certeza, que legal. A Marisol, que mandou um recadinho de amor pra gente ali agora há pouco, perguntou, ela disse que o shaker do filho dela enferrujou a bolinha de metal, porque ela fervia. Isso ela fervia antes de assistir a nossa primeira aula, né, Vanires? Que você falou que não podia ferver a bolinha de ferro. Isso. Ela pergunta se ela precisa trocar o aparelho por conta disso. O que você sugere para quem tem bolinhas de metal enferrujada? Então, Verônica, isso é um problema com aproximadamente todos os pacientes. Falar que a pergunta é minha também. O que a gente pensa é o seguinte, quando começar a ficar muito oxidado, muito enferrujado, eu acho que tem que trocar por segurança. Está muito próximo da boca e mobiliza perdigoto e tudo, eu acho que tem que trocar. A grande vantagem é que o custo do shaker ele é muito inferior a qualquer outro dispositivo, então isso não inviabiliza a fazer essa troca. O que as pessoas fazem, às vezes, que eu acho que não é recomendado, eles fazem o seguinte, oxidou, eles pegam qualquer esfera e colocam ali. Então, eu já vi pacientes pegar birosca, não sei se vocês conhecem, birosca é bolinha de gude. Bolinha de gude, coloca ali, e aí o que acontece? Muda a pressão, muda a resistência, isso interfere diretamente no mecanismo do aparelho. Até então, o próprio peso da bolinha de gude para a bolinha de ferro, e aquilo, né, não tem a rotação ideal. Que precisa, não dá a resistência que precisa, e a gente pode estar gastando tempo com uma coisa que não vai ser eficiente. Sim. Então, geralmente, a maioria dos pacientes, a gente pede para eles levarem os equipamentos nas consultas de segmento, pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano, para a gente avaliar. E aí é bom que a gente avalia para indicar uma troca ou não. Joia, bacana. De acordo com o aspecto. Sempre que possível, leve os seus equipamentos na sua consulta de fisioterapia para que seu fisioterapeuta possa avaliar
tanto se você está fazendo a técnica corretamente, né, Vanessa? Isso é super Exato. importante a gente reforçar, que é legal você também levar e fazer na frente dele, mostrar como você está fazendo, a sequência que você está fazendo. Eu sempre faço isso quando a minha fisioterapeuta tenho consulta com ela, para validar se a gente está fazendo tudo direitinho, porque senão, como você falou, a gente está gastando tempo e a gente está piorando o nosso quadro por não estar tendo uma efetividade ali no tratamento em casa, né? Exato, isso mesmo, Verônica. Bom, a Riane perguntou se tem vantagens em associar o EPAP e o shaker. Então, isso é muita percepção de cada um. O EPAP, a pressão é ofertada de uma forma e o shake de outra. Então, às vezes, a combinação EPAP-shake ajuda muito. Então, assim, pode começar... eu uso muito, Verônica, com os meus pacientes, fazer intercalados. Eu faço o condicionamento físico associado com a pressão positiva. Então, eu faço ciclos. Então, durante a consulta, eu aumento a intensidade de determinado aspecto, e aí, na hora que ele vai descansar, ele faz o EPAP, depois eu mudo o tipo de exercício e ele faz o shake. Então, cada um vai achar o seu momento. O mais importante que eu acho assim, seria, vamos ajudar na mobilização de secreção, vamos intercalar não só o EPAP e o shake, mas intercalar, por exemplo, o ciclo ativo da respiração, o huffing. Às vezes o EPAP mobiliza, mas precisa do huffing para poder ajudar que essa secreção saia com mais facilidade. E às vezes ele faz o shake, aí ele tosse muito, porque mobilizou a secreção, aí ele usa o EPAP no final, que além do EPAP ainda ajudar a reabertura daquele brônquio que, porventura, com a tosse ficou fechado, ou que mobilizou muita secreção, ele também melhora a ventilação e ajuda a sair o restante das secreções. Então, acho que ele pode intercalar. Pode começar com shake, depois ele faz um huff, junto com o ciclo ativo da respiração no meio, e ele termina com EPAP. Ou ele vai achar o tempo e o que funciona com ele. Então, é mais importante ele discutir nas consultas e também ele auto-perceber o que funciona com ele. De repente, isso pode funcionar com você, mas não pode funcionar com o outro. Com certeza, sem dúvida. A Gabriela Correia até mencionou aqui no chat que os pontos de oxidação da bolinha de metal do shaker, voltando para a colocação da Marisol, que você respondeu anteriormente, podem ajudar a fixar mais bactérias. Então, bem o que você falou, né? A gente ter esse cuidado também por pelo amor de Deus, o que a gente menos quer na fibrose cística é novos focos de infecção, né? E a Marise Amaral, lá do Rio, ela falou, não dê ideia, porque a gente, brasileiro, curte uma gambiarra, por favor. Ninguém bota bolinha de gude no shaker, por favor. Bom, vamos lá. A Riane perguntou se o Aerolim pode melhorar a eficiência do EPAP. Aí, como a gente está falando de um medicamento, né, a gente tem a questão também da indicação da prescrição desse medicamento para aquele paciente. Então, não significa que todos farão a utilização de uma bombinha como Aerolim antes do tratamento, né? Sim. Na verdade, quando o paciente tem o fechamento do brônquio, isso é indicado, por exemplo, devido a uma hiperreatividade, um quadro de asma associado, o Aerolim funciona bem. Mas o EPAP não, ele estabiliza esse brônquio quando tem muita secreção ou quando essa via aérea ela fecha antes do tempo que deveria fechar, que é muito comum quando você tem doença crônica, você tem doença pulmonar crônica. Então, ele estabiliza. Claro que se eu tenho um paciente que ele está tossindo muito e ele faz broncoconstrição, o EPAP ajuda a melhorar a ventilação, mas são mecanismos de ação totalmente diferentes. Tá? E isso tem que ser discutido mesmo, igual você falou, se tem indicação ou não de fazer o Aerolim. Sim, até dando exemplo, no meu caso, eu tenho asma associada, eu tenho aspergilose bronquopulmonar alérgica, tenho outras coisas associadas aí de pulmão, além da fibrose cística, então eu faço uso de bombinhas, mas assim como a Riane comentou ali, no caso da Aerolim, não significa que as pessoas que não façam uso da bombinha devam fazer isso antes da fisioterapia. Isso, de novo, a gente volta para aquela nossa exemplificação de que cada caso é um caso, por favor. A Camila está perguntando, e acho que deve ser, sim, uma dúvida de muitas pessoas que não fazem uso do EPAP, aonde se compra máscara EPAP?
Geralmente a gente compra o kit junto. Ele vem o kit EPAP, ele vem com uma máscara, ele vem com uma válvula unidirecional que permite que o ar entre por uma via e saia por outra, e ele vem com uma válvula de resistência. As casas que vendem produtos hospitalares, eles geralmente vendem o kit EPAP. Existem algumas lojas, Verônica, que você consegue comprar as peças isoladas. Então, às vezes você consegue comprar só a máscara, às vezes você consegue comprar só a válvula de resistência. Então, isso, as lojas de produto hospitalar geralmente têm. Hoje, na internet, a gente consegue ver muitos equipamentos disponíveis para comercialização. Legal. Só tem que estar atento ao tamanho da máscara de acordo com o paciente. Isso. A máscara também tem um numeral, e ela também tem a especificação de adulto, criança. Exatamente. Mas é bem importante você, talvez, existem alguns portais que tem até uma... eles colocam lá, por exemplo, o número 14 de adulto, eles colocam isso em centímetros. Então, você consegue pegar, às vezes, até uma fita métrica para ver se agora, provavelmente, vai fazer essa compra online, provavelmente, enfim, ou... se na tua cidade não tem, eles têm essas tabelinhas de medição. E também complementando um pouco da resposta, eu, quando comprei pela internet, então, realmente casas de produtos hospitalares, produtos de fisioterapia, e pela internet você tem sites bem, bem bons aí para você conseguir fazer essa compra. A Alessandra falou, a capela tem um PEP para ajudar, devo graduar o valor do PIP com o mesmo critério da máscara de EPAP? Exato. A capela, a gente não consegue ver na capela o tanto de pressão, aquela pressão é 10, 15 ou 20. Tem alguns indicativos lá que seria isso. E aí você teria que pegar um manômetro, que a gente fala, um manovacômetro que a gente utiliza, conecta entre o bucal e a capela, e quando o paciente faz sob aquela resistência, você consegue ver o tanto de pressão que ele gera. O mecanismo de pressão da capela é o mesmo mecanismo de pressão do shaker e do flutter. É uma pressão positiva oscilatória. A grande vantagem da capela é que você pode fazer ela deitado, você pode fazer ela até de barriga para baixo, que você não perde a pressão. Se você fizer nessas posições, o shake ele perde a pressão. Então, o shake ele é dependente da posição para que a pressão seja ofertada de forma adequada. O grande problema da capela, porque você tem dois modelos. Você tem um modelo que pode ser esterilizado e o outro modelo não. Então, sempre que qualquer paciente for comprar a capela, eles têm que comprar que é modelo esterilizado. Você pode limpar em casa e lavar. E aí, porque o outro modelo, que às vezes até que está comercializando no Brasil, quando você lava, ele tem uma válvula que é de papelão, que ela mora, desgasta e ela perde a função com muito tempo, muito rápido. Então, tem que dar a capela reutilizável. Legal. E até, Vanirson, uma dúvida que surgiu e algumas pessoas não conhecem, o que é a capela, como que funciona esse aparelho, se puder explicar rapidamente para a gente, por favor. É um aparelho que a gente consegue fazer pelas mãos, segurar pelas mãos, põe o bucal, ele puxa o ar e solta dentro desse bucal. Ela tem uma válvula metálica, que quando você solta o ar, ela impõe uma resistência, e essa resistência causa uma pressão positiva oscilatória. Então, é como se a pressão ficasse oscilando, igual o shaker faz nos pacientes. Então, o bom da capela é que a gente consegue controlar mais as posições e ela consegue dar uma pressão relativamente muito atrativa para mobilizar a secreção. Legal. Teve uma pergunta da Gabi aqui, você comentou sobre a questão da utilização do EPAP sem a máscara. A válvula com o bocal, quando a gente vai usar a válvula com o bocal, você orienta a clipar o nariz? Até eu trouxe aqui para mostrar, né? Para quem não conhece, esse é o EPAP. Ele passou ali no vídeo, então você está falando para a gente tirar a máscara, isso? Isso. E utilizar isso aqui e colocar na boca. Exato. Aí você puxa... Com a pressão regulada. Isso. E aí, Verônica, o importante é, se sua máscara está danificada, você fazer ele assim, você consegue fazer da mesma forma, sem problema algum. Então, você vai puxar pelo nariz e vai soltar pela boca.
Se vai utilizar o clipe no nariz, isso. Se vai utilizar o clipe no nariz ou não, isso depende muito do paciente. Por que a gente faz? Criança, quando a gente começa a fazer inalação, a gente tira da máscara e passa para o bucal. Quando a gente coloca o bocal, aí eles ficam lá fazendo inalação, você vai ver o medicamento tudo lá. Por quê? Eles põem o bucal e respiram pelo nariz. E aí, eles não puxam pela boca. Então, depende muito da maturação. Pode segurar inicialmente, pede para puxar pela boca e soprar. E a partir do momento que ele vai aprendendo, você vai tirando. Não necessariamente ele precisa fazer com o clipe todo momento. As crianças maiores conseguem tranquilamente. As pequenas, a gente tem que passar por essa fase de conscientização da respiração oral. Te contar um segredo e agradecer esse projeto que hoje me ensinou que eu posso usar isso sem isso. Tá vendo? Importante. Eu sou muito bem, todo mundo está se beneficiando aqui. A Tatiane perguntou, quanto ao Respiron, você recomenda na fibrose cística? Para quem não sabe, o Respiron é um aparelhinho quadradinho de acrílico, né? Que são 4 bolinhas e tem uma cânulazinha assim que você ou assopra e a bolinha sobe ou vira ele do avesso, enfim. Acho que todo mundo, por essa descrição, acho que todo mundo que conhece fisioterapia respiratória já deve lembrar da carinha do Respiron. Ô, Verônica, isso é uma pergunta muito interessante. É bom que nesse momento a gente vai esclarecer, porque a gente tem vários apelos comerciais, né? Não só de aparelhos, mas de técnicas que prometem vários benefícios e que no dia a dia a gente não consegue nem literatura que justifique a utilização, ou seja, não tem evidência científica. É o caso do Respiron. O Respiron, ele é indicado para os pacientes que têm síndromes restritivas, doenças restritivas. O paciente foi fazer uma cirurgia, o pulmão dele fechou, aí, para ele ganhar volume, ele faz o Respiron. No paciente com fibrose cística, ele não tem restrição, ele tem uma obstrução. A obstrução, muitas vezes, é causada pela secreção. Então, eu vou gastar energia, eu vou gastar tempo com um aparelho que não vai resolver o problema? Então, pensando na otimização do tratamento, pensando no tempo, é preferível eu não utilizar o Respiron, porque ele não agrega em nada para os pacientes, do ponto de vista de benefício, de melhorar a retirada das secreções pulmonares. Algumas pessoas podem até pensar o seguinte, mas a criança tosse muito, ou o adulto tosse muito, para ele poder recuperar a ventilação, ele poderia fazer o Respiron. Não, se ele faz um ciclo ativo da respiração, ele faz o próprio EPAP, se ele puxa o ar, conta até 3. 1, 2, 3 e solta. Ele já tem todo o benefício que um Respiron iria causar para ele. E pior, não vai gastar dinheiro para... E melhor, não vai gastar dinheiro para isso. E a Marisa até comentou aqui que o Respiron é campeão de autoprescrição, né? As pessoas... Demais. Ele é muito famoso, de carinha, assim, né? Então, engraçado que até hoje nós comentamos sobre isso no Instituto, de modo de teletrabalho, né? Que a gente não está indo para a nossa sede, mas sobre o material que a gente está criando, e a pessoa que está desenhando, quando a gente mencionou fisioterapia respiratória, ele desenhou o Respiron. E aí a gente explicou que, na verdade, não se usa na fibrose cística, enfim, tem todas essas questões. E o exemplo que você deu foi também o que aconteceu comigo. Quando eu fiz a lobectomia para tirar o lobo superior e o médio do pulmão direito, antes de saber que eu tinha fibrose cística, lá com 19 anos, eu fiz muito Respiron, muito, muito, muito. E naquele caso, para a expansão, né, no pós-operatório, fez toda a diferença. Mas não tinha nada a ver com deslocar a secreção, tinha a ver com lobo que precisava expandir. E aí, pensando nesse lobo que precisava expandir, o EPAP ele ajudaria da mesma forma. E assim, você poderia usar o EPAP não só para expansão, mas também para desobstrução. Sim, e aí eu engato na pergunta da Alessandra, que na época eu usei o BiPAP muito, horas e horas a fio. Ela perguntou se o BiPAP é indicado para as pessoas que têm fibrose cística. Verônica, o aparelho de ventilação não invasiva, o BiPAP é uma marca, a gente tem outras marcas que também ofertam essa modalidade de tratamento. Eles são muito utilizados no nosso dia a dia, como estratégia para descanso, para uma estratégia para dar mais tempo
o paciente fazer uma atividade aeróbica. E aquele paciente que, porventura, tem uma função pulmonar mais prejudicada e ele cansa muito com a fisioterapia, ele é muito beneficiado em utilizar o BIPA, o binível de pressão, o aparelho de ventilação não invasiva, durante a realização da fisioterapia, inclusive com evidência científica. Se fosse falar assim, então, qual paciente você indicaria para utilizar o BIPAP durante a fisioterapia? Nos pacientes que eu atendo, do ponto de vista ambulatorial, que vão fazer fisioterapia comigo e eu tenho um aparelho lá no hospital, eu indico para crianças ou adultos abaixo de 50% de VF1. Então, eu separo uma interface, cada um leva a interface que é a máscara, o aparelho que eu uso é coletivo e eu coloco um filtro lá para poder proteger o aparelho e proteger o paciente. E cada um tem seu circuito. Eu utilizo ele aí durante as sessões de fisioterapia, para deixar mais confortável. Se eu quero fazer uma parte de condicionamento aeróbico, quando eu coloco um BIPAP e coloco um pouco de oxigênio, o paciente consegue ficar muito mais tempo na esteira, na bicicleta, do que ele ficasse sem. Então, eu utilizo estratégia para dar conforto, para dar tempo de reabilitação, para que o paciente tenha melhores benefícios. Agora, você vai falar assim, mas então, você indicaria para um paciente, uma criança que está bem e tal, fazer o BIPAP? Não. Tá? Então, geralmente, a gente indica com um prejuízo, com um paciente que tem uma diminuição maior do VF1. Sim. E, Evanilson, voltando para a questão do Respiron, que foi assim um assunto que mexeu com o nosso chat, o pessoal está falando bastante aqui. A Camila falou que está chocada dentro da fibrose cística, a indicação de Respiron. A Thalita e a Isabel falaram que... a Thalita falou que foi prescrito por fisioterapeutas que atenderam, acho que provavelmente o filho dela, e a Isabel falou que o filho usa muito. Então, assim, nesse caso, e aí eu vou engatar na pergunta da Camila Lopes Silva, então, a gente está falando aí de 3 pessoas, e acho que é importante a gente mencionar isso, porque falamos sobre o Respiron, veio essa pergunta, e a gente está com o nosso público, principalmente fibrose cística, assistindo, né? Uhum. A Camila falou, eu estou usando o shaker, o EPAP e o que tem 3 bolinhas para subir, que eu suponho que seja o Respiron, e alguns exercícios. Ela perguntou, já é suficiente para estar fazendo sozinha em casa? Tem 2 meses que eu não tenho fisioterapia por conta da pandemia, que é onde ela mora, ela falou que está lotada de Covid, enfim, então... Quem está em casa, quem está assim, sem acesso a físio agora, vamos resumir essa história do Respiron para a gente poder acalmar as pessoas aí. Que conduta você sugere para que elas tomem agora? Utilize mais tempo o EPAP, faça o shaker mais vezes e não use o Respiron. Vamos gastar energia com o que funciona. E na hipótese da pessoa não ter EPAP, não ter shaker e só ter o Respiron, você sugere as técnicas auto-aplicáveis que você deu na aula passada. Exatamente. Perfeito. E providencia um shake que eles conseguem entregar em casa. Consegue entregar em casa e não tem um custo tão alto, né? Exatamente. Menos de R$100 você consegue. Apesar de R$100 é muito dinheiro, não foi isso que eu quis dizer, mas não é os R$500 do EPAP que a gente mencionou. Não, ele deve estar saindo uns R$60. Uma variação um pouquinho mais ou menos, dependendo do local. Joia. Então, a questão do Respiron aí foi importante a gente mencionar. A Maria perguntou se o EPAP melhora a função pulmonar ou só estabiliza. E essa vai ser a nossa última pergunta, para daí a gente já começar a encerrar, porque já são 9h28. Ou a gente dá umas perguntinhas de crédito aí de novo. Pode dar de crédito, as pessoas estão interagindo muito, tem várias perguntas para responder. Pode ser, vamos dar. Se aprovou, vamos dar. Olha, o EPAP, ele estabiliza, em alguns casos ele inclusive melhora. Claro que essa resposta, ela é muito individual. Os estudos clínicos que foram utilizados, falam que ela diminui a taxa de queda, estabiliza, e algumas variáveis da função pulmonar melhora. Então, assim, o que a gente tem que avaliar, porque quando a gente vai fazer um estudo, a gente pega pacientes que têm uma função pulmonar boa, mas pega pacientes que têm uma função pulmonar pior. Então, a gente consegue separar, por exemplo, só nos pacientes graves, só nos pacientes moderados ou só os pacientes leves. O mais importante, se a gente estabilizar uma função pulmonar, já é um ganho tremendo, né? Já é um ganho tremendo.
E o importante é fazer sempre, fazer todos os dias, porque os benefícios eles não vêm de uma aplicação ou de duas, ele vem da aplicação ao longo de 6, de 1 ano. Então, por isso que é importante fazer sempre, tá? Sempre quando o paciente está exacerbado, ou seja, porque na exacerbação a função pulmonar piora, quando a gente tem que intensificar o tratamento, que a gente consegue recuperar de forma mais eficiente, melhorar literalmente a função pulmonar. Primeiro, a gente não tem que deixar cair, e se cair, a gente tem que intensificar para melhorar. Legal. Evanilson, uma pergunta bastante importante aqui também, como todas, mas essa específica de uma situação que algumas pessoas com fibrose cística vivenciam, que é o transplante pulmonar. A Clarice perguntou quais são as indicações aí para quem está na lista de transplante e tem fibrose cística durante esse processo, o que ela pode fazer de fisioterapia mais indicado? Ô Clarice, essa pergunta sua é muito boa e ela é fundamental. Na reabilitação pulmonar, é porque todos os pacientes que vão para o transplante, eles têm que entrar num programa de reabilitação pulmonar. O programa de reabilitação pulmonar vai ser um recondicionamento físico, vai melhorar a utilização do oxigênio pelos músculos, vai deixar os músculos em uma melhor condição, vai melhorar a parte ventilatória para que o paciente consiga receber todos os benefícios da melhor forma possível do transplante. Durante o exercício físico, a gente pode mobilizar mais secreção. Então, o ideal é que o paciente, antes, por exemplo, ele vai para a reabilitação pulmonar 9 horas. Então, 8 horas, ele faz uma inalação, ele capricha na fisioterapia, ele pode fazer o EPAP, ele pode fazer, por exemplo, o ciclo ativo da respiração, ele pode fazer o shake. Claro que isso eu estou falando de uma forma geral. Tem pacientes que não vão conseguir fazer esses dispositivos, porque eles podem ter uma bolha, ter alguma coisa que contraindique. Então, ele vai ter que fazer, por exemplo, as técnicas autoaplicadas. Ele faz uma boa sessão de remoção das secreções e ele vai para a reabilitação. Na reabilitação, ele faz exercício, sua, ventila, fica lá 1 hora, 1 hora e meia. Quando ele chega em casa, ele faz de novo uma fisioterapia. Ele vai fazer menos tempo, faz uns 15, 20 minutos. Então, a gente tem certeza que essa soma do exercício físico, da reabilitação com a fisioterapia, vai deixar o pulmão dele em melhor condição, mais preparado para quando for fazer o transplante, com certeza. Isso já tem documentação, inclusive, na literatura. Tá? Agora, se vai utilizar o EPAP, as técnicas autoaplicáveis ou o shake, é uma avaliação pontual que o fisioterapeuta vai fazer em decorrência do grau das alterações existentes no pulmão dessa pessoa. Legal. A Camila perguntou, ela disse que é da cidade de Lorena, ela fala que o filho dela usa o shaker alternado com a capela. A capela deve ser trocado quando? Uma pergunta rapidinha aí. A data para trocar a capela a gente não tem também, sabe? A gente não consegue ter essa data específica, depende do uso. O shaker e a capela são o mesmo tipo de dispositivo com o mesmo mecanismo de formação de pressão. Então, assim, nesse aspecto aí, utiliza aquele critério que eu falei anteriormente. De repente, ele cansa do shaker, ele faz a capela. De repente, ele cansa da capela, ele faz o shaker. Ele tem 2 possibilidades de tratamento com interfaces diferentes que ajudam a ficar menos desgastante. Legal. Uma pergunta da Neuziana, ela falou que o filho dela já sabe assoprar, ele vai fazer 2 anos no mês que vem. Já dá para usar o shaker? Claro, se ele consegue soprar, segura a bochecha, porque é importante, quando está soprando o shake, não deixar ficar com a bochecha tremendo. Então, segura. Assim, igual você fez no vídeo, né? Exatamente. E se ele não conseguir fazer 10 vezes, se ele faz 3, 4 vezes, já está treinando, já está fazendo da forma que tem que se fazer, que é a forma correta. Joia. Bom, tem muitas pessoas aqui perguntando sobre o tempo entre inalação e a fisioterapia. Isso são cenas dos próximos capítulos, né, Vanessa? Exato. Vai depender de cada medicação que for dada, tá bom? A gente vai falar vai ter uma aula só sobre inalação, certo, Vanessa? Exatamente. E aí você vai falar exatamente do tempo entre a alfa-dornase, a salina hipertônica, etc. Então, essas a gente vai deixar para os próximos capítulos para vocês continuarem com a gente.
A Clarice falou, a Clarice da Fila do Transplante, que é a mamãe que fez a live comigo essa semana, Isso. ela falou que faz todos esses que você falou e muito treino. Ela disse que a atividade física é fundamental. Clarice vai correr uma maratona depois do transplante, promessa aí pública agora, Clarice, todo mundo está ouvindo, e que ela faz reabilitação junto com a fisioterapia. Bom, acho que agora já está na hora da gente ir partindo para o final. Queria que você fizesse um resumão, a gente ainda tem uns recadinhos finais aí, umas últimas leituras, mas faz um resumo rápido para a gente juntar tudo que a gente aprendeu até agora. Se você fosse falar assim, ó, tenta fazer durante essa semana essa sequência aqui. Então, a inalação, daí vem o shaker, aí o EPAP, as técnicas, enfim, faz um apanhado aí prático, bem rápido do que a gente falou até agora. Não conta as cenas dos próximos capítulos, não. Exato. Então, por exemplo, eu começaria sempre fazendo o shake. Faz o shake, no intervalo do shake, faz o ciclo ativo da respiração com bastante huff e depois finaliza com EPAP. Eu acho que a dica mais importante de sequência de fisioterapia, eu acho que faria dessa forma. Pode ser que para alguns pacientes funcione, pode ser que para outros não, tá? Na próxima aula, a gente vai juntar essas técnicas todas com a inalação, que eu acho que é muito importante a gente casar isso aí para a gente ter os melhores resultados. Outra coisa importante, vai para a academia, voltar da academia, depois que malhou, fez exercício de peso, correu, chega em casa, faz o EPAP ou faz o shake. Quer dizer, faz exercício físico em casa agora, né? Exatamente. Desculpa, isso mesmo. Faz isso em casa, pula a corda, faz um step, faz alguma coisa. Depois que fez isso, sopra o shake. Vocês vão ver que o resultado vai ser muito mais eficiente. Então, a pessoa gastava 30 minutos para limpar o pulmão depois que faz a inalação. Se ela faz exercício e depois ela faz a fisioterapia, ela vai gastar menos tempo. Ela pode gastar até... E aí, de série, você sugere o quê? As de 15 que você falou ou por 15 minutos seguidos, certo? Verônica, o EPAP, principalmente, a gente deixa o tempo 15 minutos direto, ou não faz por série. Isso também é muito particular. O mais importante é a gente perceber se está saindo ou não secreção. Então, assim, o shake nós não consegue fazer por 15 minutos direto. O EPAP você pode fazer por séries e intercala com o ciclo ativo da respiração para melhorar a ventilação, para ajudar na remoção de secreção também associada. Legal. Bom, antes da gente voltar para o spoiler que eu dei no começo da aula, que a gente tem um recadinho, vai abrir uma sessão nova no final das nossas aulas a partir de hoje. Queria ler alguns recadinhos rápidos aqui do nosso chat. A Thalita falou que o filho dela amou os exercícios que pode fazer sozinho. Com as indicações da semana passada, ele melhorou muito e zerou a tosse que estava. Sério, coraçãozinho fica de felicidade. Passa cansaço, passa tudo. A Tati falou assim, não perdemos nenhum dia. Muito difícil assistir com uma criança de 5 anos querendo atenção, pulando dentro de casa por cima da gente, derrubando o modem e a internet, kkkk. Mas vale a pena. É muito bom e proveitoso mesmo. Obrigada e parabéns. Beijos da mãe aqui e do meu filho Thiago. Essa mensagem resume a vida de todas as mães e todos os pais que estão em quarentena, que só quem tem filho dentro de casa, está trabalhando, está fazendo, vai entender essa mensagem da Tati, né? Exato. Ai, muito legal. Bom, a Alessandra falou que foi muito bacana, agradeceu bastante. Camila agradeceu a dedicação e a disponibilidade. Camila Ulloa falou também, saudade de discutir o caso do filho dela com você, Vanilson. Beijo, Camila. Então, tem muita gente. Teve um recadinho do Titio aqui, deixa eu ver se eu acho também. Ai, meu Deus. Oi, tio Evanir, isso aqui é a Melissa e o Túlio, estamos juntos com você. Já fiz minha físio, agora estou te assistindo. Ah, que bonitinho. Que ótimo, beijo. Bom, a Amanda está chegando hoje. Amanda, seja muito bem-vinda. Falou que é a primeira live que ela está assistindo, mas achou bem interessante. Então, a gente espera na próxima. Assim como a gente espera todos vocês na próxima também. E para hoje, a gente preparou uma surpresa aí para o final, né, Vanessa? Que a gente vai tentar em todas as nossas próximas 7 semanas aí.
falar para você sobre bons exemplos, né, Vanilson? Sobre pessoas Exatamente. que nos inspiram, pessoas resilientes, pessoas que com fibrose cística transformam o mundo, transformam a realidade, fazem do limão uma bela de uma limonada e vivem com muita alegria, com muito carinho pela vida, com muita gratidão pela vida. A gente tem vivido momentos tão difíceis e tão tristes, infelizmente por conta da pandemia. Então a gente resolveu selecionar aí umas histórias bonitas, inspiradoras para todo mundo que está assistindo. E quem é a história de hoje, Vanilson? Conta para nós. Então, a história de hoje, que a gente tem um exemplo, em particular, eu tenho um envolvimento muito grande com essa história de hoje, que é o meu querido paciente, que eu conheço desde quando ele tinha 3 meses de vida. Então, eu faço parte da vida dele desde quando ele tinha 3 meses de vida. E o sonho dele era escrever um livro para ele contar a história dele para as outras pessoas, e ele fez isso. Esse aqui é o livro do Joãozinho, João Simão, um guerreiro sonhador, tá? Ele é paciente nosso aqui em Belo Horizonte. O sonho dele era ter escrito um livro contando a história da vida dele sobre fibrose cística. Então, ele coloca aqui de forma muito simples, muito carinhosa, de como que o tratamento faz parte da vida dele, de como que as pessoas do tratamento, que fez o tratamento, faz parte do tratamento dele, fazem parte da vida dele. Então, assim, Joãozinho, um beijo grande para você. Esse aí assistindo aqui. Exatamente. A gente está divulgando o livro que ele escreveu, contando a história dele do tratamento da fibrose cística. Sim. João é um amor, um querido, um prazer ter você aqui. João está nos assistindo, mandando um oi ali. Se vocês olharem no sistema, tá piscando vermelhinho ali agora o link. A gente deixou o link disponível para vocês. Fizemos uma entrevista muito bacana com ele para o site do Unidos pela Vida. Então, cliquem lá, leiam a entrevista. João é um amor de menino. Por favor, deem uma olhadinha lá, tá piscando ali para vocês lerem. E semana que vem a gente volta com mais uma história inspiradora, né, Vanilson? E com mais uma aula incrível, que com certeza está ajudando muitas pessoas aí, assim como eu sempre falo isso, que eu estou aprendendo muito também, está sendo muito bom para eu realizar meu sonho de ser vó. Isso! Porque a gente tem que, o meu sonho de ser mãe já foi, agora o sonho é ser vó, então eu sempre falo isso, e a gente precisa se cuidar muito. Queria agradecer mais uma vez a Vertex, ao time do Instituto Unidos pela Vida, que está por trás aí também, o time da RST Com, todo mundo que está assistindo toda semana, e convidar vocês para a semana que vem. Que aula que é semana que vem, Vanilson? Conta para gente. A aula da semana que vem é uma aula excelente. A gente vai falar de exercício físico para as crianças de 0 a 4 anos. Então, vamos pegar os bebezinhos. A gente tá seguindo o caminho do ciclo da vida. A gente começa com as técnicas pequenas e vai aumentando as técnicas maiores. Então, semana que vem, a gente começa a falar de exercício físico para as crianças pequenas, tá bom? Mas uma criança de 0 a 4 anos, ela já se movimenta tanto o tempo inteiro. Verônica, mas isso é uma questão muito importante, sabe? Uma criança movimenta muito, mas a gente tem que orientar muitos pais... Condicionar o movimento. Exato. Não, nem por isso, porque os pais ficam muito receosos de deixar a criança explorar o chão, explorar a movimentação com medo da colonização. Então, a gente vai tentar criar uma forma mais tranquila, da gente aproveitar todas essas fases do desenvolvimento de uma criança, tirando um pouco esse estresse que é do medo da colonização e tal. Sim. Espero todos aqui na próxima semana. Que bacana, a gente agradece aí os quase 200 participantes que estiveram conosco nessa noite. Divulguem para todos os seus amigos, falem para as pessoas. Eu sei que todo mundo deve participar de um grupinho no WhatsApp de fibrose cística aí, da associação, dos amigos, da família, das mães, dos pacientes. Então, compartilhem com o pessoal. A partir de amanhã, até o final do dia, a gente já disponibiliza para vocês esse vídeo de hoje, assim como todos os outros já estão disponíveis. A gente agradece mais uma vez o carinho, a atenção, reforça para continuarem se cuidando. Por favor, continuem em casa. Quem puder, use máscara, se for sair, álcool, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe bastante. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Estamos juntos de volta. Com certeza. Beijo grande a todos. Obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. E sem vocês, esse programa não seria nada. Então, participe, mande pergunta, interage e compartilhe nas redes sociais. Beijo grande.
Beijo, beijo. Prazer estar com você. Boa semana para todo mundo. Tchau, pessoal.